Fala pessoal do Gabaritagel, tudo bem? Professor Jean Azevedo e mais uma aula importante para sua preparação, uma aula de continuação. Falaremos ainda de nação e território, um tema muito importante para sua preparação. Na aula anterior falamos aí mais um aspecto mais conceitual de território, de nação, analisamos alguns comportamentos do país Brasil referente à constituição do seu território, da formação territorial brasileira, da expansão do nosso território em direção às novas áreas a partir de tratados ou a partir de conflitos. Hoje eu entro numa discussão mais prática do negócio. Presta atenção. O que nós determinamos de território no Brasil? Suave? É isso que vamos discutir. Vamos para a aula. Tá estudando? Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Teminha. Primeiro, vamos saber o que é fronteira. São limites entre soberania distinta. Eu já falei para vocês o que é uma soberania. Eu tenho a posse daquele território, eu imponho o meu poder a partir de exército, de uma força militar, e eu tenho ali a Constituição e leis derivadas da Constituição que fala, aquilo ali é meu. Tranquilo? Lembro você que o Estado ele terceiriza a propriedade. Então, um determinado espaço que tem um dono, que ele possui uma escritura, isso é meio volátil, não é? Porque essa posse do território pode ser requisitada pelo Estado a qualquer momento. O interesse coletivo vai acima do interesse individual. Então, se o Estado quer construir um hospital na sua casa, ele vai te indenizar e vai construir o hospital na sua casa, vai demolir essa casa. Tá? Então, isso é uma discussão importante dentro dessa temática. Tá. Se você tem dois países em litígio, disputando determinado território, então vamos criar um cenário aqui hipotético, o Brasil e a Argentina disputando um ponto ali da fronteira. O Brasil fala que essa área do Rio Paraná pertence ao Brasil e os argentinos falam, essa área pertence à Argentina. E aí há toda uma discussão entre os dois países, não entra em consenso. O que acontece? Você vai ter o arbitramento internacional. Um terceiro país isento entra na discussão e vai fazer a mediação desse conflito, determinando quem tem direito, quem não tem direito sobre a posse desse território e, consequentemente, terá soberania sobre essa área. Beleza? Tranquilo? Então isso aqui é um ponto importante para se discutir. Vai estar no colo de quem aqui no Brasil? Do Itamaraty. É o órgão do governo responsável por essas relações internacionais entre blocos econômicos, que eu chamo de multilateral. Multilateral aqui é um grupo de países com outro grupo de países, como Mercosul, NAFTA, União Europeia, belezinha. E também você tem unilateral, uma relação de país com país. Por exemplo, Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai e assim por diante. Tranquilo? Suave? Então vamos lá. Vindo aqui, Tá, por que é importante essa discussão de posse de território hoje no que tange o Brasil? O Brasil tem disputa territorial com algum vizinho? Não, não tem. Diferente, por exemplo, da Argentina. A Argentina, sim, disputa uma posse territorial com a Inglaterra, que é as Ilhas Malvinas para os argentinos e as Ilhas Falkland para os britânicos. Até hoje, essa pendenga geopolítica entre os dois países não se resolveu. Teve até a Guerra das Malvinas em 1982. Tá, Jean? Tá, mas por que o Brasil discute? É importante, você arbitrar sobre esse território com uma força militar para proteção do nosso território hoje. Por conta disso aqui,
ação criminosa. Então, nas nossas fronteiras, nós temos narcotráfico, comércio ilegal de armas. Você tem diversos crimes na fronteira. Por quê? Você está num país, cometeu crime, as nossas fronteiras muitas vezes são fronteiras secas. O que é isso, Jean? É uma fronteira que você não tem um rio, você não tem uma montanha, o cara está numa rua, ele atravessa, ele está no Paraguai, ele atravessa a outra rua, ele está no Brasil. Você tem Santana do Livramento, no Brasil, e Rivera, no Uruguai, uma fronteira que é uma praça. Então há livre circulação de pessoas nessas regiões e isso vai estimular o tráfico de drogas, o tráfico ilegal de armas e diversos crimes aí. Tá, Jean? Mas o que se determina uma fronteira? É aquela linha que divide Santana do Livramento e Rivera, ou Ponta Porã, que é uma rua, ou Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, que é uma ponte? Não. Você tem uma faixa de 150 quilômetros de largura que se determina uma faixa de fronteira que deve ser vigiada e protegida pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária e pelo Exército Brasileiro. Outro ponto importante que pode aparecer em provas, a ONU, em 1994, definiu em 22,2 quilômetros, a partir da linha de base, as nossas fronteiras marítimas. Quem é essa linha de base? É a maré baixa. Então, onde você tem ali, né, a linha da maré baixa, até 22 quilômetros em direção do mar, você está dentro do território brasileiro. Então, por exemplo, um navio, aqueles de cruzeiro, bonitão, né, esse navio, ele tá lá, né, atracado em Santos e vai rumar em direção a Salvador. E aí você entra no navio e somente quando esse navio ultrapassa 22,2 quilômetros e ele entra em águas internacionais, que aí o cassino é liberado, a jogatina, aí a galera joga roleta, joga um pôquer, tá? Por quê? Você não está mais sobre a legislação da Constituição brasileira e das leis derivadas da Constituição que proíbem o jogo no Brasil. Mas, ó, não se confundam com isso daqui, ó. Zona Econômica Exclusiva, ZEE, Zonas Econômicas Exclusivas, que são 370 quilômetros a partir da linha de corte do litoral, então isso em largura. No caso aqui, é onde o Brasil pode usufruir dos recursos naturais. E qual é o principal recurso natural que nós temos no mar? Presta atenção aqui, é o petróleo. É o petróleo, é a nossa Amazônia Azul, onde nós temos aí uma grande quantidade de riqueza, muita riqueza mesmo, que tem que ser explorada e tem que ser protegida. Por isso que o Brasil investiu em caças, né, os caças suecos. O Brasil investiu em submarino para a proteção do pré-sal. Proteção do pré-sal, que está dentro dessas zonas econômicas exclusivas de 370 quilômetros aí. Mas isso aí não está sobre a legislação brasileira, tá? Toma cuidado nisso aí para você não errar. Beleza, pessoal? A linha curta, direta, objetiva, para a gente fechar essa discussão sobre nação e território. Até a próxima aula, Gabarita Gel.